Beleza, estamos ao vivo. Boa noite aí, galera. Boa noite a todo mundo. Na verdade, esse Hangout que a gente está promovendo aqui não teve muito anúncio. Estou aqui com o Fábio do ClickTime. Nossa, boa noite aí, Fábio. Boa noite a senhoras e senhores que estão nos vendo. Foi um hangout meio emergencial, né? Para tentar Exatamente, cobrir aí o vácuo que rolou ontem no hangout que nós estávamos fazendo no meu canal, né? exatamente. Bom, na verdade, nós estamos tentando reparar alguns erros que o YouTube nos impôs ontem, né, Fábio? Sim. Foi uma live legal, foi bem interessante. Nós abordamos vários temas, tanto com o Jason quanto com o Maro, o professor Maro. Eles não puderam estar aqui hoje, né? Infelizmente, seria interessante eles voltarem. Mas eu achei que foi um assunto interessante e muita gente reclamou de não poder assistir, de não poder ter acompanhado o raciocínio, a linha de raciocínio. Então a gente resolveu de última hora aqui, meio que assim, no improviso mesmo, de fazer tipo um resumão, né, Fábio? Sim, Deixar sim. a par do que a gente tratou lá, do que a gente deixou bem claro. Claro que não vai ser ali em cima do que a gente falou, até porque eu estava conversando com o Fábio aqui, a gente nem lembra muito o que falou, ninguém lembra muito o que fala, né? Exatamente, É assim esse o não motivo. rola. Pode falar aí, Fábio, pode dar uma introdução aí, Não, o que não, você não, acha? eu na verdade só ia comentar que na íntegra, assim, realmente não rola lembrar tudo, né? Exato. Então a gente pede desculpas pelos erros do YouTube, tá? Deixando bem claro que os erros foram do YouTube. Eu resolvi postar esse Hangout aqui no meu canal, mas o Fábio, depois não sei se ele quiser, ele está autorizado aí a upar lá no canal dele, se ele achar que convém, enfim. Está disponível aí para todo mundo. A gente vai deixar nas páginas também do Facebook. Anunciei lá e quem quiser assistir fica à vontade. Bom, a gente vai fazer aqui um resumo rápido, um apanhado rápido do que a gente tratou ontem e começar, né? Eu achei interessante primeiro, né, as ideias. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, galera. A gente começou explanando, né, acontecimentos que talvez levaram o povo brasileiro a um mecanismo de pacifismo, né, que a gente vê hoje, não só o brasileiro, como toda a sociedade ocidental. E depois a gente caminhou ali por assuntos que poderiam tratar acerca de militares e civis. A gente também fez um apanhado, uma explanação acerca da situação internacional e fomos ali tratando sobre esses assuntos acerca de pacifismo, não só no Brasil em relação ao PT, mas também em relação ao Islã, em relação ao globalismo como um todo, né? Como esse bloco russo-chinês, enfim, com tudo. Então a gente fez esse apanhado, a gente começou explanando o início desses mecanismos que foram introduzidos não só no Brasil como na sociedade ocidental, porque eles fizeram, né, o povo brasileiro virar um povo bundão, né, um povo. Inclusive o professor Maro fez um vídeo hoje muito bom acerca de um livro de Nietzsche. Né? Eu recomendo que vocês assistam o vídeo também. Provavelmente eu devo deixar o link do vídeo do professor Maro na descrição aqui desse vídeo, porque realmente é interessante, né? Ele conseguiu identificar ali alguns mecanismos desde do Império Romano, né? E filosoficamente ele foi traçando um paralelo com a nossa sociedade ocidental atual. Então, bastante interessante, eu recomendo que assista para quem não assistiu ainda. E é isso, né, que a gente fez. A gente conseguiu identificar alguns mecanismos do passado e conseguiu identificar o porquê o povo brasileiro anda tão passivo, né? Porque o povo brasileiro anda tão bundão e o porquê o povo brasileiro acredita tanto, principalmente os conservadores, né? Que criaram aquela ideia, né, Fábio, de que se você é cristão, você tem que só lutar pela paz e é só a paz, quando a gente Uhum. sabe que, na verdade, o próprio Cristo, né, diz que não veio para trazer paz, mas veio para trazer espada, divisão entre pai e filho, irmão e irmão, enfim, né, o Exatamente. próprio falou que não veio para trazer paz, ele veio para trazer guerra. E a gente sabe que isso foi deturpado ao longo do tempo. Mas você quer fazer alguma explanação inicial aí, Fábio? Fica à vontade para a E, gente poder tratar sobre esses assuntos aí e fazer um resumo bem legal aí. Fica à então, vontade. ontem também eu lembro que depois que deu um problema no YouTube lá e tal, e realmente eu vou deixar essa live aqui, né, no meu canal depois também, depois que o YouTube upar aqui eu vou baixar, vou colocar também lá. Nós tínhamos comentado um ponto bastante importante, que a gente fez várias abordagens sobre a questão de como assim fazer a reação com o uso da força, lembra? Que Sim, até que sim. nós comentamos, eu acho que a gente chegou a comentar vários pontos depois que a live também parou, né, de funcionar.
nós continuamos no Hangout. Eu acho que a gente falou dos perigos, quem falou um pouco mais, acho que foi o Jason, sobre a questão do que poderia ter, volta dos riscos de promover isso, tudo aquilo que poderia ocorrer contra também, eu não lembro exatamente os pontos, mas eu acho que é legal a gente de repente falar e dar um toque aqui sobre como articular isso, né? Formar grupos de resistência, as possíveis, não sei fazer um contra-ataque, não, mas as possíveis, os perigos que isso apresenta, pode representar. Enfim, eu acho que também rolou isso. Que mais rolou acerca disso? O vídeo que você falou do Mário eu assisti, é bom, eu recomendo também. Falamos sobre o pacifismo, mas eu acho muito importante a gente tentar traçar aqui as ideias para poder montar essa questão da resistência. Exato. Né? É bom até a gente lembrar um pouquinho, né, Fábio, do que aconteceu ontem e tentar até colocar novas ideias aqui, porque eu acho que dá para a gente, em cima até do que o professor Mário falou, eu também assisti um vídeo recente do Nando falando sobre aquele mecanismo que eu cheguei até explanar ontem, né, de o brasileiro tem a mania de fazer graça com tudo, fazer piada com a própria desgraça, fazer piada, ridicularizar mecanismo é uma coisa, ridicularizar a sua própria situação de fragilidade é outra coisa. E ele fez um vídeo também sobre isso, muito bom. Né? O então, lance de você... Eu já vi aquela história de rir é bom, mas demais é loucura. Eu acho que o fato... Isso é muito pesado, cara, porque você acaba fazendo disso um anestésico para você não realmente confrontar a realidade como ela é. Então, é muito perigoso. Eu até falei sobre a questão não só física, mas eu até comentei ontem, a gente também comentou sobre a questão da própria internet, o próprio receio de falar sobre coisas que as pessoas não concordam, o lance das pessoas no Brasil, grande parte possuía esse sentimento de conservadorismo, porém ter receio de colocar aquilo que precisa ser colocado, tem medo de pôr a verdade, porque ela já está presa a um sentimento pacifista que inibe ela de se colocar mediante aquilo que ela sabe que é errado, ela não concorda com aquilo, ela não gosta daquilo, e ela tem receio simplesmente de colocar a verdade, ou seja, não vou falar contra, né, algo que estão publicando aqui no Facebook, porque eu tenho medo, né, daquilo que vai vir contra mim, né, sei lá, e até acredito em ameaças que são impossíveis de acontecer, como o fato de você se colocar, eu não sou a favor do casamento gay, sou contra. Tem pessoas que têm medo de ir pra cadeia por causa disso, né? Então, às vezes as pessoas ficam presas até de algumas coisas, de mentiras que não existem, e é um sentimento, isso faz parte desse sentimento, né, pacifista. Então, eu até comentei aquele vídeo sobre o aborto. As pessoas negativaram aquele vídeo massivamente, deixou muito clara a posição de grande parte das pessoas que assistiram aquele lixo daquele vídeo, mas ali o negativo ele evidenciou como é a realidade, porém ele fica fácil, você só dá o negativo, ninguém sabe quem é, parará, né, tudo mais, então, mas deixou claro que o brasileiro, ele é conservador, sim, ele não concorda com toda essa lama que nós estamos atolados, só que esse sentimento, amansaram o povo, né? Porque eles, na essência da ideologia, eles são covardes, eles não vão enfrentar, pegar o pessoal de frente, primeiro nós vamos amansar, vamos enganar, e vamos também fazer a propaganda que nós somos um poder muito grande. Né? Eles também tem esse lance que é importante ressaltar. Eles não possuem um poder real que as pessoas acreditam que eles possuem. Porque se você juntar, vamos supor que amanhã todos os brasileiros realmente vamos nos juntar todos e vamos varrer essas pessoas do Brasil. Nós fazemos isso assim, entendeu? Então assim, eles têm que é o lance da intimidação. Então nós precisamos colocar medo, fazer a propaganda que nós temos um poder incontrolável, impossível de ser combatido, e eles conseguem tudo isso através da propaganda, né? Então isso precisa ser combatido. Né, esse sentimento pacifista, ele precisa ser combatido, as pessoas precisam tomar coragem e saber que precisamos enfrentar o inimigo sim, se houver a necessidade do uso da força, ela deverá ser utilizada, mas pode ser preso, pode ter morte, mas é o risco, né? Ninguém falou que ia ser fácil, a guerra é isso mesmo, tanto a guerra cultural como a própria guerra ali na ação física é dessa forma, pessoas cairão e de várias formas, como algumas pessoas caem hoje em dia, né, politicamente, moralmente, faz parte.
né, do processo. Nossa, acho que eu falei demais. Desculpa. Não, tranquilo, é só nós dois, nós vamos ter que falar um pouquinho demais mesmo. Mas uma coisa interessante, Fábio, porque eu sempre gosto de dizer esse negócio do pacifismo, ele é muito enraizado nos conservadores mesmo, sabe? E Uhum, como a população brasileira, como você deixou bem claro, a maior parte dela é conservadora, eu creio que eles conseguiram atacar exatamente as pessoas que eles queriam controlar, os conservadores. Esse uhum, negócio de que um cara é cristão, ele não deve lutar, ele deve aceitar tudo, ele deve esperar em Cristo, que eu já ouvi muito isso, né? Ah, não, nós temos que esperar em Deus, a promessa uhum, vai vir de Deus. Eu devo lembrar vocês aqui, conhecimento teológico é sempre bom a gente entender. Paulo mesmo, ele nunca largou a cidadania romana dele. Aliás, pelo contrário, ele se fazia valer da cidadania romana dele a todo instante. Quando eles iam julgá-lo, ele sempre dizia: opa, peraí, meus amigos, eu sou cidadão romano, eu quero ser julgado como cidadão romano, porque ele sabia que ele tinha privilégios como cidadão romano. Mesmo estando em outros locais, em outras nações, ele exigia a sua cidadania romana. Ele, em um momento, deixava aquele entendimento de que ele primeiro era uma pessoa física. E hoje os conservadores, eles olham muito esse lado, né? Vou falar tanto de católicos quanto protestantes. Os católicos, eles olham pelo lado muito da visão de não, eu temos que ser da paz, e os protestantes olham muito daquele lado, não, não somos dessa terra, nós temos que esperar em Cristo, nós temos que trabalhar no âmbito do espírito, né? Então, assim, olhando por esses dois âmbitos, os dois eles ficam paralisados justamente por isso, porque eles não conseguem entender que, na verdade, antes de ser espiritual, nós somos físicos, né? Nós somos um ser físico, alma, né, e espírito, formado, dotado uhum. dessas três coisas. E nós Exato. estamos num plano físico. E no plano físico, nós estamos suscetíveis a muitas coisas. A própria Uhum, Bíblia, a própria Escritura, ela chegou em nossas mãos a custo de sangue, de pessoas inocentes que morreram, de pessoas inocentes que deram suas vidas para que ela chegasse em nossas mãos, entendeu? Existe, ao longo da história, pessoas conservadoras que tiveram que morrer para que nós tivéssemos os benefícios que nós temos hoje. Eu não estou dizendo, claro, que a gente vai se atirar na frente de arma, porque o povo brasileiro está desarmado. Eu não estou dizendo que a gente vai sair como um bando de louco na rua, armado de machado, de facão, de faca tramontina, querendo desafiar esses caras. Na verdade, não é isso arco e que eu estou dizendo. flecha, né? O que eu estou querendo deixar bem claro na mentalidade das pessoas é que chegou a hora da gente parar com essa mentalidade. Eu estava lendo um artigo sobre Hitler, ele diz que até a água, essa água tratada, fluoretada que a gente toma aí, cloro, isso é um mecanismo de. Isso deixa o ser humano passivo, né? Essa água tratada com cloro, com flúor, ela traz ali passividade, né? A pessoa. Eu não duvido disso, não, porque hoje a Eu não gente. duvido porque nos alimentos os caras já seguram, né? Os caras, o lance da alimentação. Eles controlam a gente em tudo, eles controlam a gente de todas as formas para que a gente fique passivo. Então, hoje, o que acontece com o cidadão brasileiro? A maior parte, eu posso arriscar que 80% é assim: chega do trabalho, ele vai lá, toma um banho, deita no sofá, liga no Jornal Nacional, põe os pés para cima ali, fica tranquilo, né, esperando a janta, muitas vezes faz a janta, e fica passivo, recebendo informação. Uhum. Recebendo. E ele não tem coragem, né, de lutar contra aquela situação. E no outro dia, no serviço, quando ele chega no trabalho cedo, o que ele faz? Ele vai comentar sobre o furacão que ele viu falar no Jornal Nacional, sobre o desastre, né, de enchente, sobre a barragem que estourou lá em Mariana, sobre os atentados na França e aquela conversinha, e fica nisso mesmo. E ele não Sobre se a repórter revolta. negra que sofreu ataques, lembra? Ele não se indigna mais. Hoje, o cidadão ocidental, ele não se indigna mais com nada. Ele não se revolta com a própria situação dele, com a própria morte espiritual dele. E agora eu estou usando até o termo espiritual para ver se a gente alcança os conservadores. Hoje, o cidadão ocidental morreu espiritualmente, fisicamente, mentalmente, psicologicamente, morreu completamente, culturalmente. Até a nossa cultura eles estão atacando com essas porcarias de macaquinhos aí, de cara explorando o rabo um do outro. Enfim, cara, eles atacaram completamente nossa cultura, nossa psique, eles atacaram os nossos símbolos, nossos valores, e o cidadão ocidental está passivo. E o brasileiro ainda mais passivo. Então, o que a gente está deixando bem claro, eu, Fábio, o Mário, não é você pegar um machado, você pegar uma arma, munir, agora eu vou sair dando tiro em todo mundo. Não é isso que nós estamos querendo dizer. Nós estamos querendo dizer que é momento de usar força, é momento de usar
é algo mais eficiente. E se necessário uma guerra civil rolar, a gente tem que entender que, infelizmente, vai ter que acontecer isso. Infelizmente, e eu já disse bem claro, deixo bem claro, Fábio, eu estou até falando um pouco mais, mas para encerrar aqui meu raciocínio, eu acredito que guerra civil é impossível de não acontecer. Talvez não aconteça daqui 1 ano, 2 anos, por causa das Olimpíadas aí, eu acho que ainda espera muita coisa, mas é impossível de uma guerra civil não acontecer no Brasil nos próximos anos. É impossível. Eu acho que a nossa geração ainda vai ver uma guerra civil aqui no Brasil, porque na situação que está é complicado. Então, está na hora dos passivos entenderem que eles serão os primeiros a morrerem se eles não tomarem essa atitude. Entendeu? É isso que vai acontecer. Eu acho que, na verdade, o que nós precisamos é entender que nós precisamos revidar, né? Só que o lance de revidar não é, como nós fizemos até piadas ontem, não é você dar florzinha para o assassino, não é você tocar pianinho com musiquinha de John Lennon, né? Porque, meu, isso, vamos revidar. Tem, né? Aí eu tenho um vídeo do Conde que eu recomendo, ele falando sobre como lobotomizar a civilização ocidental. Meu, é um vídeo muito bom, e ele fala do menininho. O menininho chega pro pai dele, pai, como nós vamos combater isso? Não, nós vamos dar flores pros caras. Velho, tá aí boa. Tá. Você vai dar flor? A situação do homem ocidental é essa. Ele passa de pai para filho isso. Então, o que nós precisamos realmente é revidar, mas nós precisamos revidar entendendo que o nosso inimigo, ele é sanguinário, ele não tem escrúpulos, ele é covarde, ele o covarde que eu quero dizer aqui é o seguinte, eles não terão piedade dos seus inimigos, no caso nós, quando nós, por exemplo, estivermos caídos, eles são aquelas pessoas que são desonestos, entendeu? Eles roubam, então não existe diálogo cordial com pessoas assim. Não existe mimimizinho de musiquinha de John Lennon, de florzinha, entendeu? De todo esse caralho. E esse John Lennon eu fico puto, velho, que o John Lennon ele meio que é um símbolo da paz, né? Sim. O John Lennon ele traz toda aquela carga que foi implantada na cabeça das pessoas, aquela merda, aquelas coisas de Woodstock, aquelas ideologias de Marcuse, toda essa merda, o John Lennon se tornou o símbolo dessa bosta toda, né? E as pessoas enxergam esse cara, não, é o cara que era o cara da paz. Eu lembro quando eu era pequeno, cara, eu lembro que eu escutei frases assim de tios, e até meu pai uma vez comentou, o John Lennon é um cara foda, é um cara que realmente ele teria a chance de trazer a paz, e esses caras do mal mataram, enfim, não vou me atentar ao lance de ter matado, mas, meu, então é revidar. E precisamos eliminar esse sentimento pacifista, entender que se você tiver que dar na cara de alguém, você vai ter que dar, resumo da ópera. Se você precisar pegar em armas para se defender, você vai precisar fazer isso, porque nós precisamos entender o seguinte, como o Mário já falou, o brasileiro fala, acabou de falar aqui, eu vou ressaltar mais uma vez, já falei, a questão não é, nós não estamos indo promover a guerra, nós estamos sendo atacados. Nós estamos precisando revidar. A ideia não é assim, nós não estamos pegando, por exemplo, e levantando a ideia de você formar grupos de resistência na sua região, chamar pessoas que compartilhem da mesma ideia e, principalmente, você precisa formar grupos, eu recomendo você tentar formar esses grupos, mas, assim, você tem que entender que você precisa unir pessoas que partilham do mesmo princípio ideológico. Tá? Assim você conseguirá formar um grupo forte. Esse princípio ideológico é as pessoas que prezam pelos valores morais, pelas bases que levantaram a nossa civilização. Você formando esses grupos, você precisa entender que em meio a esses grupos você tem que traçar estratégias e formar, assim, até possível, um braço armado junto a esse grupo, e vocês precisam entender que nós não estamos pensando em fazer isso para promover um ataque, nós não estamos indo lá para atacar, nós estamos indo lá para nos defender, porque nós já estamos sendo atacados já há décadas, e eles destruíram a nossa nação de dentro para fora, de baixo para cima, destruíram os nossos valores morais, acabaram com a nossa cultura, formou um bando de ser humano atual pervertido, alienado, pacifista, com tudo aquilo que há de ruim. E eles fizeram isso, como nós estamos até tocando em questões espirituais assim, eles fizeram isso destruindo aquele principal inimigo que sempre revidou, e o inimigo que poderia revidar, e pode revidar contra eles. E quem são essas pessoas? Os conservadores cristãos.
É os únicos. Se você não precisa minar, por exemplo, pessoas que seguem outro tipo de linha de raciocínio ou pensamento. Não vai mudar em nada. Né? Agora, se você destruir as bases morais, você acabar com aquelas pessoas e inverter os valores, destruir a base do cristianismo, aí você consegue penetrar com toda essa merda que eles conseguiram penetrar aqui no nosso Brasil. Então, assim, o que nós estamos fazendo, estamos nos preparando para a guerra, sim, mas nós estamos sendo atacados. É essa a ideia. O cristão, ele não é um povo, no caso aqui, nós não estamos indo tomar algo, vamos lá. Não, estamos tentando reaver algo que tomaram de nós. Entendeu? Estamos correndo atrás do que é nosso, né? Que já exatamente. Estão batendo na nossa cara. É aquela velha analogia, né? O cara foi lá, pegou a sua mulher, estuprou sua mulher, roubou os seus bens, roubou a sua casa, matou o seu filho, né? Deixou a sua filha grávida e você ainda fica pedindo desculpa, licença, por favor, pro cara ainda. Oh, então vamos dialogar com o cara. Por exemplo, o cara já fez tudo isso que você falou. O Padre Paulo uma vez deu um exemplo sobre isso. O cara tá pronto lá já fez a merda e tá indo lá estuprar a sua filha. Aí você chega pro cara, escuta, ô senhor bandido. Né? Eu acho que nós estamos interpretando aqui diferente a realidade. Nós temos uma interpretação diferente do Código Penal, né? Eu acho que você não deveria estar fazendo isso, porque ao meu ponto de vista, se o cara, a partir do momento que tá rolando um negócio desse, você vai para cima do cara, sim, e se em legítima defesa, e na sua própria defesa e em defesa da sua família, se você matar o cara, meu camarada, paciência. Se porventura acontecer alguma coisa, você puder poupar a vida do cara, isso nas palavras do próprio padre Paulo Ricardo, beleza. Mas numa situação dessa, lamento, meu camarada, mas se for preciso matar o cara para você salvar a sua pele, salvar a sua família, deverá ser feito. Porque você está se defendendo, o cara entrou para fazer algo terrível e você precisa fazer isso. É a defesa, e a defesa inclui violência. Como o Brasileiro de Aço deixou bem claro, nós fazemos parte de uma ordem estabelecida onde existe um mundo físico, e como nós somos corpo e alma, nós estamos no mundo físico, e as ideias satânicas se refletem na nossa realidade de uma maneira física. E essas ideias, ela vai se refletir. Então, como você vai combater isso? No campo ideológico, no campo cultural e também no campo físico. Não tem como correr disso. Exatamente. Porque se você correr disso... É bom traçar aí, só pegando um gancho aí rapidinho do que você falou aí, sim. Eu até pro pessoal, eu gosto sempre de usar dois campos para as pessoas entenderem o que eu estou falando. Você não pode dialogar com psicopatas, tá? E eu vou provar isso tanto para os conservadores quanto para aqueles que acreditam só em ciência, tá? Eu vou provar isso fácil. Para aqueles que são de ciência, existe um livro que chama-se Mentes Perigosas, é uma psicóloga chamada Ana Beatriz Barbosa Silva, Mentes Perigosas, o Psicopata Mora ao Lado. Eu recomendo que vocês leiam esse livro, chama-se Mentes Perigosas, é da Ana Beatriz Barbosa Silva, tá? Muita coisa que ela fala eu não concordo, mas ela tece uma teoria de que em cada 3 seres humanos, um é um psicopata em potencial. E isso já dá aí base para o comunismo, tá? Para esse pessoal que se dá de vitimista aí. Segundo ponto, agora eu vou falar para os conservadores. Se vocês acreditam que nós não temos que lutar, vocês estão completamente enganados, porque Cristo, ele lutou contra o pecado e Deus lutava contra o pecado e ele te preparou para lutar contra o pecado, meu amigo. Então, você que é conservador, você tem que entender que esse pessoal, eles estão aqui para destruir os seus valores cristãos. Eles estão em pecado, eles estão destruindo aquilo que o seu Deus plantou em sua cultura, aquilo que o seu Deus deixou para você. Então, tanto conservadores quanto ateus têm que entender o seguinte: nós estamos lutando com psicopatas. É a mesma coisa de você pegar um escorpião, colocar na sua cama e vai dormir com o escorpião. Você vai acordar picado, meu amigo. É a natureza deles. E para provar isso, tá? É cheio de exemplo na Bíblia de pessoas que Deus, inclusive, mandava até matar. Aí quando a gente fala assim, não, mas Deus então é terrível, né? Deus é terrível, lá no Velho Testamento, Deus matava muita gente. Amigos, vocês têm que entender o seguinte, existem pessoas que elas não compreendem o que é de Deus, elas não querem saber do que é sagrado. E elas vão roubar e elas vão te matar em última instância. Se você não matar, você vai morrer. Eu vou dar o exemplo que eu sempre dou aqui de Saul.
Saul, Deus mandou ele matar o Amalequita. Saul não matou o Amalequita. Isso é para os conservadores, tá? Para aqueles que acham que a gente tem que virar a face. Quando a gente toma o tapa de um lado, tem que virar a face para tomar a tapa do outro. Quando Deus mandou Saul matar o Amalequita, Saul ficou com dó, não matou o Amalequita. Passou anos. Quem matou Saul? Justamente o Amalequita que ele perdoou. Isso é bíblico, tá lá. Entendeu? Então, nós não podemos perdoar o pecado. Você é um guerreiro de Deus, você não pode perdoar o pecado. Eu não estou dizendo para você matar um pecador, não é isso, tá? Porque lá na lei do Velho Testamento, né, o Deus mandava era matar. Hoje, você não tem autoridade para matar, você não pode matar, mas você vai morrer. Em última instância, você tem que se levantar. A religião cristã, ela é uma religião de guerra. E toda vez que a sociedade, como o Fábio deixou bem claro, toda vez que a sociedade está em colapso, são os conservadores que mudam a sociedade. Ninguém, além dos conservadores, mudam a sociedade. Pode pegar toda a história da humanidade. Sempre que o mal está predominando na humanidade, que uma nação, que uma sociedade, que um império começa a estar sendo, começa a corroer, começa a cair, são os conservadores que salvam, são os conservadores que entram, são os conservadores que fazem a mudança. Isso é histórico. Então, é tanto bíblico, tanto teológico, quanto psicológico, quanto sociocultural, quanto biológico. Não há como questionar isso. Está cheio. Se você não conhece a história, você está fadado a repetir os erros da história. Então, ou você se levanta, ou você vai morrer feito um rato. E nós não temos muito tempo mais. A situação é crítica. E pegando um gancho no que o Fábio falou a respeito do John Lennon, Fábio, você sabia que existem teorias, inclusive eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui também, de um rapaz que ele, eu não me lembro bem agora qual é a área da atuação dele, mas eu vou deixar o link, ele participou do Terça Livre, falando justamente sobre os Beatles e os Rolling Stones. Vocês sabiam que existem até provas de mecanismos lá na Inglaterra, de que eles usaram essas bandas na década de 60, 70, para trabalhar a cabeça dos jovens para deixar eles imbecilizados e pacíficos, para acabar com a cultura? Existem provas disso, eu estou pretendendo fazer um vídeo sobre isso, mas eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link do Terça Livre, o cara que falou sobre isso, tá? Inclusive ele fala daquele pessoal lá dos macaquinhos, sobre cultura, né? As filosofias gregas, então eu vou deixar aqui também. Então, a gente tem que entender que esses caras trabalharam pesado para deixar você passivo, para deixar você um bunda mole. O Fábio deu um exemplo super interessante, cara, que hoje a nossa sociedade, o pai de família, ele vê a filha dele com um short atolado no rabo, a filha dele chegando 1 hora, 2 horas da manhã em casa, o pai consegue ver o filho, né, na rua, de madrugada, andando com os caras, que ele sabe que os caras estão fazendo coisa errada, e o pai não se pronuncia, porque é um bundão, porque ele sabe que se ele se pronunciar, todo mundo vai vir para cima dele. Ah, mas você é muito grosseiro, você tem direito de falar assim com ela tem direito de usar a roupa que ela quiser, ele tem direito de sair com quem ele quiser. Pai seja pai, homem seja homem. Homem, tá na hora de sermos homens, tá? Tá na hora de sermos homens. O Mário fez um vídeo falando sobre o pai que bateu na menina de 16 anos lá, para endireitar ela. O Mário fez um vídeo muito bom sobre isso. E eu, cara, olha pra você ver como é que é as coisas. Eu trabalhava num lugar uns tempos atrás, num antigo emprego meu, e tinha um cara lá que ele era um homossexual assumido e tal. Só que ele era tipo daquele cara, ele não era, não tinha muito esse lado esquerdista, ele era homossexual, só que na intimidade ele fazia o que ele tinha que fazer, não quero nem saber o que era, mas sabia que ele era homossexual. E muitas coisas ele comentava, e ele falava assim, de atitudes de próprios homossexuais, falava, isso aí na minha idade, porque ele era um pouco mais velho, ele falava, isso aí, no meu tempo, esse tipo de coisa, isso aí é falta de couro, entendeu? Isso é falta de tapa na bunda, ele falava, isso aí é falta de couro. E eu concordo, velho. Eu concordo. Sim. Tipo assim, eu concordo porque eu vou falar você sério pra vocês. Eu fiz muita cagada na minha vida. Entendeu? Eu fiz assim, todas as pessoas fazem, mas eu já dei muito vacilo. E graças a Deus você vai passar a vida inteira tentando se endireitar, como eu estou tentando fazer. E se eu, Fábio, tivesse apanhado mais, quando eu tô meio, tá, mas eu posso dizer que eu apanhei pouco, mas se eu tivesse apanhado mais quando eu era mais novo, eu acho que hoje eu era um homem melhor. Entendeu? Então, e eu falo porque quando você começa a analisar a realidade, você começa a perceber tudo isso que a gente conversa, fala, estuda todas essas merda que a gente percebe que nos cerca e tudo mais, você percebe que houve muitas falhas na sua criação devido ao dedo desses canalhas.
Então, houve falhas na minha criação, muitas falhas, e com certeza falhas também nos pais, dos meus pais, porque isso já vem de vários anos, e eu percebo isso. Houve uma falta de serem mais enérgicos comigo quando eu era, e eu poderia ter sido um homem melhor. Mas enfim, não tem como mudar isso, a gente vai tentando melhorar daqui para frente. Mas é isso que você estava comentando, é aquela velha história, o brasileiro, um pouco antes, né, da questão de deixar, é aquela quem poupa o lobo sacrifica a ovelha. Esse é muito fato. O Olavo ele fala isso, que tem inimigos que não adianta você vencê-lo, você precisa destruí-los. E de fato é assim que funciona. Tem pessoas que não adianta, elas não vão mudar nunca. Entra naquele lance, né? Mas isso é um outro problema também que eu vejo que acontece muito. As pessoas usam disso contra nós, conservadores. Falam assim, mas é só Deus que pode julgar. Mas acontece que você, às vezes quando você está lutando aqui contra algo, não existe outra maneira de você combater o pecado, ou combater o erro, combater a maldade, a não ser na pessoa. Não existe outra forma de fazer isso. O mal, ele existe, mas ele vem através de ideias. E não tem como você combater ideias. Como é que você prendeu uma ideia? A ideia ela precisa de alguém para executá-la. Então, quando a pessoa está executando essa ideia, e essa ideia é perigosa, você vai ter que combater nessa pessoa. E, se necessário, você vai prendê-la, vai enfrentá-la de alguma forma, que isso vai refletir num confronto físico, e existem inimigos que não adianta você apenas vencê-lo. Existem inimigos que você precisa destruí-lo. O exemplo que o brasileiro deu de Saul não tinha como. A natureza do cara, que nem a natureza do escorpião, não poderia ser mudada. Mas Deus, ele perdoa, ele salva. Meu amigo, mas isso não é uma questão que cabe a nós. Nós, como pessoas conservadoras e que estamos aqui para lutar contra o mal, estamos aqui do lado do bem lutando contra o mal em si, nós precisamos entender que nós precisamos lutar pela justiça acima de tudo. Ordem e justiça acima de tudo. Então, assim, Deus é muito bom, mas porém Deus é justo. Então, se num confronto onde a pessoa pratica o mal, existem ideias más, ele está propagando isso, você vai ter que ir lá e combater. Porque quando as pessoas lutam por uma coisa, ela luta por uma ideia. Entendeu? Então você vai ter que combater isso nas pessoas, e algumas pessoas que estão por trás de certas ideias, não adianta vencê-las. Precisa se promover, lamentavelmente, a destruição. Entendeu? A pessoa teve a escolha dela, enfim, né? Aí depois, o que será da vida dela não cabe a nós. Deus vai ver tudo que aconteceu na vida dela, e aí, né, seja o que Deus quiser, literalmente. Mas enquanto pessoas aqui, enquanto combatentes do bem, nós precisamos sim combater o mal. E vocês precisam entender e começar a assimilar isso e aceitar que o uso da força é necessária, sim, tá? E dentro de todas as ideias que vocês começarem a formular, recomendo tentar formar grupos, pode usar a internet, entendeu? Estratégias, tal. Nunca esqueçam que você vai sempre ter que pensar em ter ali um braço armado, um braço da força, para poder realmente ser eficaz, até mesmo na própria defesa, mas enfim. Né? Infelizmente. Deixa eu só comentar uma coisa rapidamente aqui, que a gente não falou, cara. Só pedir uma desculpa rápida pro pessoal que estão nos assistindo agora, que nós não conseguimos ativar o bate-papo, tá? Só deixando aqui esse adendo. Eu queria brasileiro até falar, Fábio, na verdade a culpa foi minha, galera. É a primeira vez que eu estou promovendo uma live, então assim, eu estou ainda meio cru, mas eu prometo que nos próximos a gente não vai deixar isso passar, não. Tá? Mas eu não sei não, viu, brasileiro? Eu acho que é alguma coisa errada do YouTube. Eu acho que porque você habilitou, fez lá o processo, clicou para habilitar bate-papo e não entrou, pode ser alguma treta aí da própria YouTube também. Desde ontem, desde ontem eu tô notando tanto o Facebook quanto o YouTube cheio de problemas, e outras pessoas também reclamaram, tá? Outras pessoas, inclusive lá no meu grupo lá do WhatsApp, o pessoal tava reclamando justamente sobre isso, tá? Que o Facebook e o YouTube eles estavam com problemas ontem. Hoje você clica em algumas partes, não funciona, alguns botões não estão funcionando, então eu peço desculpa aí a todos, tá? Em cima do que o Fábio falou aí, a culpa na verdade foi minha aí. Perdão a todos, mas a gente vai melhorando à medida que for fazendo. Ô, Fábio, eu queria deixar aí um exemplo legal. O nazismo ele foi criminalizado, mas o nazismo não voltou mais, tá?
alguns mecanismos a gente pode até encontrar no feminismo, a gente pode encontrar mecanismo nazista nos movimentos revolucionários, mas o nazismo Sim. ele foi criminalizado. Se em 64 os militares tivessem feito o serviço bem feito, né, tivessem expurgado os comunistas de vez, nós não estaríamos passando por isso aqui. Na década de 80, final da década de 80, 90, nós achamos que o comunismo tinha morrido. Sim. Né? A queda do Muro de Berlim foi ali o auge, o apogeu, né, vamos dizer assim, para que as pessoas acreditassem que o comunismo estava morto. Né? E lá na Ucrânia, por exemplo, o pessoal sofreu tanto que lá o comunismo é criminalizado lá, né? Então, assim, o povo se tornou muito pacífico na década de 70 com aquele negócio do faça amor, não faça guerra. Na década de 80, início da década de 90, a queda do Muro de Berlim, o pessoal, né, desacreditou o final da União Soviética e tudo isso foi criado justamente para deixar o pessoal passivo, para deixar o pessoal parado, estagnado no tempo. Não, agora nós vamos viver o tempo do amor, o tempo da paz, o tempo do faça o que você quiser, o tempo de que nós temos liberdade para falar. Eu lembro, cara, que antigamente na imprensa tinha até horários para passar certos programas, agora já não tem mais, sabe? Assim, não é tão rígido como era no passado. Alguns programas realmente eram proibidos de passar depois das 8 da noite, cara. Essas novelas que passam hoje da Globo aí mesmo, elas não poderiam passar antes das 10 horas da noite. Hoje você vê novela aí passando 8 horas da noite, 9 horas da noite, Chiquititas já tem relacionamento sexual. Então, Não, os assim, caras passam na sessão da tarde hoje em dia, naquela vale a pena ver de novo, né? hoje você vem para todo quanto é lado. Então, assim, nós vivemos uma época em que a lasanha, você compra ela ali no supermercado, em 7 minutos no micro-ondas ela está pronta. Ela está pronta para você degustar. Então é uma época muito rápida. Na década de 90, os primeiros celulares eram monstros. Hoje, né, o celular dura no muito um ano. Tá aí o iPhone 6 para provar a gente que não O é. celular era desse tamanho, uns bagulhos, mais ou menos, sei lá, não tem nenhuma coisa que eu possa usar de exemplo aqui, mas você conseguir colocar um celular no bolso hoje, pensa, velho. É uma coisa que não. Exatamente. Coisa que hoje, naquela época, era inimaginável você tocar na tela e mexer. Por que eu estou usando esses exemplos, Fábio? O pessoal que está assistindo. Porque tudo isso vai passando e vai deixando você longe daquilo que é a sua cultura, daquilo que é a sua raiz, daquilo que você tem como fundamento. Talvez muitos dos que estão assistindo a gente são adolescentes aí, 17, 18 anos, talvez não tenham vivido, né? Uma boa parte daquilo que eu estou falando aqui. Não que eu seja tão velho assim, né, Fábio? Mas É também claro, não sou claro que muito não. novo. Nós somos jovens ainda. Mas a questão, cara, é que isso tira os símbolos da nossa sociedade. Eu vou dar um exemplo bem legal. Você vê, por exemplo, Porta dos Fundos zoando com frequência Buda, uma vez ou outra. Você vê zoando Buda, Vishnu, mas Cristo é toda mão. É como o Não, Nando é diz, direto. né? É Cristo maconheiro, é Cristo drogado, é Cristo cagado, é Cristo mendigo, é Cristo zoador, é Cristo falando palavrão, é Cristo Uhum. crucificado numa cruz, é uma travesti vestida de Cristo, e por aí vai. Né? É dois gays vestidos de Cristo beijando. E é assim que eles fazem. Eles atacam a única coisa que pode destruir eles. Eu fiz um vídeo sobre que o poder, a única instituição que pode destruir o Estado é a família. Quem não assistiu, recomendo que assista. A única instituição que pode destruir o Estado e toda essa corrupção é a família. Então, muitas vezes, quando a gente fala assim, gente, vamos começar a mudar, começa dentro da sua casa, não aceitando, por exemplo, castrarem a sua ordem masculina, a sua moral masculina. Não estou dizendo para você humilhar a mulher, não. Porque quando a gente fala isso, Fábio, as pessoas acham que a gente está dizendo para humilhar. Eu vou dar um Vai exemplo aqui tratar a bem. mulher como animal, né? Não... Não, básico. Vou dar um exemplo básico aqui para você. Quem manda na casa? Eu pergunto a você. Você sabe, Fábio? Vamos ver se você sabe. Quem manda na casa, homem ou mulher? Então, na verdade, quem manda na casa É, dito. o Fábio caiu. Caiu e Fábio. Opa, eu caí? Caiu. Brasileiro? Voltou. Nossa, Fala lá. deu um pum aqui. É, Eu não sei até onde, mas vamos lá, vamos voltar aqui. quem manda Quem na manda casa? na casa, eu acho que é, no caso, a mulher que comanda as Exato. coisas dentro da casa. Exatamente. Entendeu? Porque quem O... manda na casa é a mulher. Quem troca a cortina é a mulher. Quem Uhum. troca o sofá de lugar é a mulher. Quem decide qual vai ser o jantar ou o almoço é a mulher. Quem faz as compras muitas vezes é a mulher. Quem decide a hora que vai ter o almoço, a janta, o café da manhã é a mulher. É a mulher que organiza tudo isso.
Mas quem controla a casa é o homem. A mulher, ela mexe tudo isso até o momento que o homem fala, opa, isso você não vai fazer. É esta a voz. Isso não. Por quê? Porque isso vai nos endividar. Não, isso não, porque isso vai estragar o móvel. Não, isso não, porque agora eu não estou podendo comprar outra cortina. Não, nós não vamos comprar outro fogão. Porque a mulher, ela manda na casa, ela organiza a casa. Mas o homem, ele tem que ter aquela voz de, não, peraí, mulher, agora nós não vamos trocar fogão, não. Não. Não vamos trocar porque nós não temos condição agora, a nossa situação financeira está grave, vamos esperar. Pronto, acabou. Então, quem manda na casa é a mulher, mas quem controla deve ser o homem. O homem, ele deve entender que ele tem esse controle. Ele tem que fazer o papel de homem na casa. Muita gente usa essa analogia da seguinte maneira. Eu vi um vídeo de uma menina, foi até você que indicou, cara, Caritas Indiriato, eu acho que é o nome Nossa, é a... Aquela menina Puta, é profunda, cara. aquela menina é sensacional. Como é que é o nome dela? Ela Marcela. Do YouTube. Ela Marcela, do não, YouTube, pra você ver como é que é. Ela foi pra uma clausura, ela foi Pois é, dedicar a vida dela. né? Mas então, dentro do raciocínio dela, muita gente usa aquela analogia de que o homem é a cabeça e a mulher é o pescoço. A mulher vira para todos os lados, guia o homem. Mas o homem é quem tem que entender que é ele que protege a casa. Ele é o pilar da casa. E quando a gente fala isso, as feministas pira, né? As feministas me dói. Lá vem o machista opressor, dizendo que o homem tem que mandar na mulher. Minha filha, entenda que não é mandar. Existe uma hierarquia. Por que vocês acham, vocês conservadores, né, sabem disso, que Cristo veio como homem? Se ele viesse como mulher, se ele viesse como negro, se ele viesse como... Se bem que eu acredito que Jesus não era branco, era moreno. Mas sim. Ele teve que vir como homem porque ele não seria nem escutado se ele fosse mulher. Então vocês têm que entender que existe um fundamento. Eu não estou dizendo que mulher é inferior ao homem, eu estou dizendo que é diferente. Eu estou dizendo isso e eu sempre deixo bem claro. Então, homens, passividade dentro da casa, hoje é do homem. O homem é o passivo dentro da casa. As mulheres estão comandando tudo por causa da passividade dos homens. E é essa passividade que está atingindo a nossa sociedade ocidental, ao ponto de acontecer o que aconteceu na França, ao ponto de, por exemplo, vou dar o exemplo da Mega Sena ontem. Você ficou sabendo do caso da Mega Sena, Fábio? Eu vi na. Então, eu vi na timeline do Facebook, mas eu não tive tempo de ler com calma, para ser sincero. Vou botar a pá e o pessoal aí. A Mega Sena estava com um prêmio maior da história, tirando aqueles de final de ano, de mais de 200 milhões de reais aí. Cerca de 205. Aí, quando foi ontem, o prêmio disse que acumulou, passou algumas horas depois. Inclusive botaram, eu postei até na minha página as fotos, acumulou. Daí a pouco não, saiu para um vencedor só em Brasília. Cara, eu não tô querendo insinuar nada, mas há quanto tempo a gente não tá sendo feito de idiota, não só em Mega Sena, mas sendo roubado, sendo passado para trás com impostos, sendo feitos de otário na nossa instituição saúde, sendo feitos de otário em transporte público, sendo feitos de otário, o exemplo do extintor, que era lei você comprar um ABC, agora quem comprou se estrepou, porque agora não precisa mais. Então faz vocês de babaca. Vocês são palhaços. E isso vai acontecer à medida em que vocês vão deixando. É essa passividade. Passou da hora dos homens baterem o pé e começarem a criar movimentos, que comecem a questionar, que comecem a buscar, que vão atrás, que corram atrás disso. É isso que está precisando, né, Fábio? Eu, pelo menos, creio assim. Não, sim. É aquilo que eu disse, nós estamos precisando revidar. Né? Mas o problema é que essa cultura cretina ensinou as pessoas a revidarem, mas de uma maneira não eficaz. Né? Tá aqui, ó, vai contar então como é que nós temos que responder à agressão, à violência com amor. Vamos responder com amor. O cara chega aqui na minha casa com um AK-47, ó, vem aqui dar um abraço em mim, terrorista. Cara, então, nós precisamos revidar de uma maneira eficaz. E esse pacifismo eu passei e eu senti ele na pele e eu tive a influência dele. Detalhe, muitas coisas dentro de igrejas, cara. Porque os caras, eles precisavam penetrar dentro das igrejas, e dentro das igrejas eu escutei muito isso, né? Inclusive eu até já falei em outros vídeos e lives que eu caí na ladainha da questão do desarmamento dentro da igreja, entendeu? Porque realmente armas matam, mas que coisa terrível. Gente, mas que pensamento estúpido,
né? Armas matam, mas armas foram feitas para quê? Pra que você faz arma? Pra atirar pra cima quando o Corinthians faz gol? É claro que não. Tipo assim, armas elas foram feitas para matar e elas precisam ser utilizadas para o que elas foram feitas, né? Então, realmente eu caí nessa ladainha, nesse papinho pacifista, e eu escutei isso muito dentro da igreja. Então as pessoas acreditam Eu que o também. cristão é aquele cara que abaixa a cabeça para tudo. Eu também caí nisso. Fábio, hoje eu não frequento igrejas, eu sou um cara assim, eu creio em Deus, eu faço minha oração todos os dias, eu sou um cara muito conservador, cara, muito, tá? Na minha casa eu aplico muito o conservadorismo. Eu passei tanto pela igreja católica quanto pela igreja protestante em minha vida, aprendi muito com as duas. Hoje eu não vou para a igreja por alguns motivos pessoais, mas quem vai, eu indico que vá, tá? Eu indico que vá, mesmo que hoje onde há instituições de homens, muitas vezes você tem que saber separar o que é bom e o que é ruim para você. Então você tem que entender que quando você vai na igreja, não é tudo que cai no seu ouvido que vai ser bom. Você tem que entender que você tem que ter o conhecimento da palavra de Deus para não ir aceitando tudo também como um imbecil, como eu Exatamente. aceitava. Essa ideologia mesmo de pacifismo, ela foi muito introduzida dentro da igreja de maneira errônea, sabe? A gente vê isso de maneira muito errada, porque o próprio Cristo ele não era pacífico, né? Muita gente fala assim, mas Jesus andava com os pecadores. Sim, ele andava com os pecadores, mas ele condenava o pecado. João Batista, eu costumo dizer que o João Batista era mais ou menos um Silas Malafaia da época, porque ele gritava e apontava o dedo na cara de Jezabel e falava, você está em pecado, sua vagabunda, né? Era mais ou menos assim, e ele gritava, e é por isso que ela pediu a cabeça dele, né? Então, a gente tem que entender que a gente vive tempos em que o pecado está tomando forma porque nós cristãos, nós conservadores, não estamos tomando o nosso papel, não estamos assumindo o nosso papel de cristão. Nós estamos deixando o pecado imperar. E quando o pecado impera, meu amigo, se torna impossível de viver numa sociedade. Eu vou dar o exemplo de 3 caras, aliás, 4, né? Tanto Daniel quanto seus amigos, né? Para quem conhece Bíblia e teologia sabe muito bem, eles foram para uma terra que não tinham as leis deles, que era mais ou menos colocar aí vamos dar um exemplo bem legal disso. Coloca 3, 4 americanos lá dentro da Coreia do Norte, mais ou menos. É mais ou menos isso, uma analogia boa. Então, assim, eles lá dentro, eles praticavam e continuavam praticando. Imagina você dentro do Islã, Fábio, lá dentro do Estado Islâmico, cultuando Jesus, os riscos que você ia correr todos os dias. Claro. É mais ou menos isso, entendeu? A gente não pode ter vergonha daquilo que a gente é, da nossa natureza, dos nossos símbolos. Ter vergonha. Aquele que me negar diante do Pai, eu também o negarei. Cristo disse isso. Quando você está negando o seu papel de cristão, o seu papel de lutar pelo que é bom, pelo que é justo, de apontar o dedo na cara do homossexual e falar, você está em pecado, de apontar o dedo na cara da feminista e falar, você não vai mandar aqui dentro de casa não, porque aqui eu sou cabeça, porque Deus instituiu o homem como cabeça. Se você não faz isso, meu amigo, você está negando a Deus, você está em pecado. Você não nega a Deus simplesmente falando que não acredita nele. Você nega a Deus quando você nega as suas leis. Você está negando as leis dele, você está negando ele. Então, toda vez que você abaixa a cabeça para uma mulher porque você não, eu não vou falar a verdade na cara dela porque ela vai me chamar de machista. Você está pecando. Toda vez que você não condena, não estou falando para você ir contra o homossexual, que é uma pessoa, mas contra o homossexualismo você tem que dizer sim. Contra o feminismo você tem que falar sim. Nós não atacamos pessoas, nós atacamos ideologias. E eu vou continuar atacando ideologias, entendeu? E se eu precisar falar grosso contra eles, eu vou falar grosso contra eles. É assim que nós temos que pensar, gente. Nós não temos que ter medo de ofender as ideias dos outros, porque eles não têm medo de ofender as nossas. Veja o Porta dos Fundos. Eles têm medo de ofender a sua crença em Cristo? Pelo contrário, eles escarnecem a sua fé. Eles colocam um travesti vestido de Cristo lá na Paulista e escarnecem, eles riem da sua cara. Eles não têm medo de escarnecer a sua fé. Então não tenha medo de escarnecer deles também. Falei demais, né, Fábio? Não, tô ouvindo e eu concordo. E assim, é necessário, é como eu falei, você não tem como você combater essas ideias a não ser na pessoa. É claro que a pessoa vai se revoltar, é por isso que eu falo que o pau vai comer, entendeu? Porque o que acontece? Essas pessoas, elas vivem no seguinte mundo, né? Elas vivem lá no mundo que elas criaram. Então, o que acontece? Elas precisam, para viver esse mundo, elas precisam negar a realidade. Então, uma pessoa que ela vai viver a sua homossexualidade, ela precisa negar a realidade.
Porque ela quer assumir aquilo como se fosse um ato e como se isso fosse conivente com a ordem pré-estabelecida. Só que as pessoas, elas sabem que certas coisas não são coniventes realmente com a ordem pré-estabelecida. O que ela faz? Ela cria na cabeça dela como que vamos tomar isso como verdade. Então ela tem que negar a realidade. Ela nega a realidade, ou seja, ela tenta esconder a consciência dela mesma. Sim. Aí chega um brasileiro de aço, chega um Maro, chega um Nando, Maluco, chega né? um Maluco Fábio, do pedaço. chega pessoas igual nós e fala, meu amiguinho, isso que você está fazendo é errado. O que acontece, você está jogando na cara dela a consciência dela que ela tenta esconder dela mesma. O que ela vai fazer? Ela não pode mudar a realidade. Ela não pode, porque a realidade, e a verdade, no caso, ela é imutável. Ninguém tem o poder de mudar a ordem pré-estabelecida. Ninguém. Então, o que ela vai fazer? Bom, eu estou tentando esconder isso de mim mesma. Eu não consigo mudar isso. O que eu vou fazer? Vou calar aquele que está jogando isso na minha cara. Então, é por isso que dá treta. É por isso que pediram a cabeça do João Batista. E é por isso que quando eu faço um vídeo falando que o movimento LGBT é isso, 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 que o movimento vegano é isso, 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 o que eles tentam fazer? Tentam ir no meu canal, me ridicularizar, me ameaçar, porque eles precisam me calar. Porque eles não suportam a verdade. Porque a verdade estraga a realidade que eles colocaram para eles mesmos, como se fosse a verdadeira realidade. Então, é por isso que nós somos apedrejados, é por isso que nós somos atacados, e muitas pessoas já morreram, e falo que muitas pessoas ainda vão morrer por falar a verdade. Né? Por isso que a verdade tem poucos amigos, que é o que eu escrevo em todas as minhas mídias. Né? Lá no meu canal você pode ver que o verdade tem poucos amigos. E é exatamente por causa disso. E só que, meus camaradas, vocês precisam realmente se levantar e precisam falar contra isso. Como o brasileiro deixou bem claro, eles não têm dó nenhuma de escarnecer e pisotear, humilhar e ridicularizar de todas as formas possíveis a realidade que você sabe que é a realidade única, né? E um trabalho que essas pessoas fazem muito é realmente tentar deixar a Cristo em si, o próprio Jesus, eles fazem um trabalho de tentar realmente ridicularizar a ponto de tirar a divindade dele, de colocar como se tudo o que aconteceu fosse um mero conto de fadas. E isso enfraquece os cristãos porque eles acabam perdendo assim um pouco da fé, um pouco da crença e também a motivação pela luta. Porque o que move um cristão verdadeiro à luta é o fato dele acreditar em algo que está acima dele, de algo que é muito mais do que ele. Então ele está por uma causa maior. E isso é o alimento para que as pessoas não tenham medo de encarar e enfrentar a batalha. Então eles trabalham nisso. Né? E eles fizeram esse trabalho e foi muito eficaz, né? O lance de repente, eu não obrigo ninguém a fazer nada, eu não obrigo uma pessoa a parar de fazer algo, mas o que ela vai decidir do que ela vai fazer por uma dela, mas a partir do momento que ela tenta impor isso, você precisa fazer o combate. O lance de você não frequentar, eu frequento, né? O lance de frequentar uma igreja, até o brasileiro colocou que ele não vai, eu frequento porque eu vejo da seguinte forma, eu frequento, faço cursos ainda por cima de algumas coisas, inclusive eu recomendo, até gostaria de recomendar, quem tiver a oportunidade e puder fazer, recomendo fazer cursos, teologia do corpo. Uhum. Meu, é sensacional isso, você é aquela história, esse celular, ele é um celular, ele é o mesmo celular, né? Mas quando você começa a estudar algumas coisas, você nunca mais vai olhar para esse celular da mesma forma. Você nunca mais vai enxergar o ser humano da mesma forma. É um curso espetacular, recomendo. Né? Estamos ainda andando com ele e são assuntos que eu pretendo abordar futuramente, dando certo, trazer esses conhecimentos, mas enfim. Então, o que acontece? É claro que você tem que sempre procurar estudos por fora, porque quando você vê dentro da igreja alguém falando besteira, você ainda pode tentar ajudar aquela pessoa e também não vai cair na lábia dela, mesmo que seja uma pessoa de alta hierarquia que seja. Mas é que acontece que você frequentando, você acaba ali achando pessoas sábias, pessoas retas, que você pode ali ajustar mais a sua disciplina. Você gera um vínculo, ali você faz parte dos sacramentos, ali você vai, entendeu? É como ir na escola, mais ou menos, tá ligado? Aquela história, você vai na escola, você estuda, você aprende, você tem que apresentar as tarefas, você vai moldando, né? Por isso que eu, Fábio, vou, né?
Aliás, Mas, Fábio, esse negócio da igreja é bom deixar bem claro para as pessoas. Eu mesmo, muita coisa do que eu aprendi foi na igreja, na minha época de igreja. Eu aprendi, eu fiz cursos de teologia, aprendi muita coisa acerca de Bíblia, tanto de hermenêutica quanto as relações exegéticas. Eu aprendi música na igreja, sabe? Estudei tem isso música mesmo, durante tem. muito tempo. Então, assim, a igreja, cara, ela dá uma cultura. Por mais que as pessoas digam que você vai para uma igreja, você vai ser manipulado, você vai ser ridicularizado, né? Cara, na igreja vocês aprendem muita coisa. Então, para os jovens aí, entendam, cara, igreja é cultura. Eu posso arriscar para vocês dizer que na igreja vocês vão ter uma cultura ainda melhor que o MEC está oferecendo para vocês hoje. Infelizmente, o MEC é obrigatório, a igreja não é. Uhum. Mas, como em toda história, ir à igreja é bom. Pode continuar aí, Ração. É só para dar um adendo no seu Não, raciocínio. não, mas é mais ou menos isso. O problema é que a gente não pode ser, a gente não pode deixar de observar que existe uma infiltração, infiltrar nas igrejas era um processo que era necessário para esses caras, eles o fizeram. Então nós precisamos sim ter o conhecimento, buscar o conhecimento para você, porque às vezes tem pessoas que passam por o seguinte problema, ele acha que eu quero mudar de vida, ela vai para a igreja, e ela acha que tudo lá é É maravilhoso. perfeito, que é maravilhoso, que Vai tudo sentar lá lá e vai receber só coisa boa. exatamente. Então, porque na verdade, você vê, é um pensamento que todas as pessoas têm, porque é o princípio da uma igreja, né? Que lá Sim. você vai encontrar só coisas boas. Então, é uma pessoa, mesmo assim, toda pessoa tem esse meio que isso inconsciente, então lá, pô, então, só que aí existe um problema, porque os ideólogos, eles sabem disso. E não Então, eles vão. questiona nada, né, Fábio? Muitas vezes não questionam nada. Não, Não, tudo não que o questiona. pastor ou o padre falar tá certo. Não é assim, amigos. Vocês Uhum. têm que buscar a verdade, entendeu? Fábio, só rapidinho assim, é só uma passagem que é boa a gente usar para ilustrar isso. Deus diz, ó, aquele que me buscar de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento me encontrará. Então, quando você buscar Deus de todo o seu coração, que é a sua vontade, de toda a sua alma, que é seus sentimentos, e de todo o seu entendimento, que é aquilo que você aprende, que é aquilo que você busca, aí sim você vai encontrar Deus. É por isso que tem muito ateu, porque tem preguiça de buscar, tem preguiça de colocar o coração, a alma e o entendimento em Deus. Eles não Uhum. querem entender Deus, eles não querem colocar o coração em Deus, eles não querem botar a vontade em Deus. Então, amiguinho, não é porque você sentou numa igreja que você vai receber só maravilha, não. Tem muita maçonaria dentro de igreja, tem muito mecanismo comunista dentro da igreja, tem Tem. mecanismos até de nazismo, por incrível que pareça, até nazismo, tá? Dentro de igreja. Mas aí é que entra o entendimento. Quando você busca o entendimento, a verdade vos libertará, como a própria palavra diz. Então, Exato. entenda isso. É aquela história. Se você buscar a verdade com honestidade, sendo honesto com você mesmo, Sim, você vai encontrar. E é exato. isso que esse pessoal não quer. Todas as pessoas, quando a gente fala aqui em esquerda, a gente comentou ontem, pós-live, né, que existem forças muito maiores do que essa esquerdinha que nós vemos aqui no Brasil. E Exatamente. todas essas forças, né, forças armadas, forças ideológicas, forças culturais, marxismo, comunismo, feminismo, enfim, todos esses sistemas e todas essas coisas, exatamente o que eles não querem. Porque a partir do momento que você consegue conhecer a verdade, meu camarada, você pode ter certeza, você morrerá por ela. Isso não é fanatismo, isso não é loucura. Porque a partir do momento que você descobre isso, você não largará mais. Eu falo isso por experiência de vida. Por que você acha que eu estou aqui com o brasileiro? Durante a semana nós trabalhamos, nós estamos cansados, nós conversamos. Nós conversamos em paralelo durante o dia, depois do trampo a gente agita. Eu poderia estar fazendo outras coisas, né? Eu tô solteiro novamente, né? Eu poderia estar jogando, poderia estar, sei lá, fazendo várias coisas, né? E já aconteceu quando eu estava namorando um tempo atrás, de largar até, deixar a pessoa de lado para deixar minha mulher de lado para poder ver coisas, ler coisas, promover live. Então, assim, algo motiva. É algo superior, é algo que está além de mim. É a verdade. Então, eles precisam esconder isso das pessoas desesperadamente, tá? Então, a pessoa, quando ela busca sendo honesta consigo mesmo, por que eu falo que isso é muito importante? Porque você vai se frustrar. Você vai ter que arcar com algumas verdades que você vai preferir fugir dela.
É aí que vai, daí que tem a linha de que divide o homem do menino, entendeu? Tudo. O fraco do forte, porque você vai encarar a verdade, você vai perceber que vai doer, meu camarada. Vai doer, mas se você passar por essa provação, aí você vai enxergar o mundo de outra forma, né? E existe uma realidade que, no caso, o Olavo já falou sobre isso, e eu, na verdade, é uma coisa que eu já tinha comigo mesmo, antes de escutar o Olavo falando isso já faz tempo, que é o seguinte, no caso do ateísmo. O ateísmo, o que ele alega? Ele alega que a religião, o cristianismo, é algo que as pessoas inventaram para confortá-las por não suportar a dor da morte, da perda, o que é que seja. Mas o processo é ao contrário. O ateísmo, ele tenta negar isso porque a realidade de que você precisa de uma conduta correta e coerente, porque se isso promove uma eternidade de sofrimento ou não, é uma coisa que eles não conseguem suportar. Então, é mais fácil fazer de conta que não existe essa verdade, eu crio uma realidade confortável, onde eu não preciso me submeter a uma disciplina e algumas regras, e dessa forma eu vou me livrar dessa condição que pode ser terrível ou não. Né? Aí eles vão alegar que Deus é ruim, porque joga as pessoas no inferno, mas não seria um assunto para essa live. Mas assim, só deixando assim meio por cima, e isso está atrelado também a isso que nós estamos falando, porque assim, é a negação da realidade. Né? Eu vou evitar a realidade, vou negar a realidade. Então, quando você nega essa verdade de uma necessidade de uma boa conduta, não só pela questão de você ter um juízo final sobre isso, não, mas é porque você consegue começar a entender que a ordem, a disciplina, a verdade, ela transforma a pessoa de uma maneira inexplicável. Você, apegando-se à verdade, conhecendo essa divindade, você vai se tornar uma outra pessoa. Tudo muda, os valores são completamente colocados para você, diante de você de uma maneira completamente diferente, você começa a perceber ordem na sua vida. E por incrível que pareça, o mundo pode estar de ponta cabeça, pode estar acontecendo todas as desgraças inimagináveis ao seu lado. Você consegue... Opa! Caiu de novo, Fábio. Bom, o Fábio caiu de novo ali. Mas como ele estava falando, né? Quando a gente descobre a verdade, meus amigos, a gente morre por essa verdade, tá? A gente dá a vida por ela. E não obstante, se a gente for dar uma olhada na história, né? Na própria palavra, né? Na própria Bíblia, os conservadores aí, aqueles que conhecem Bíblia, sabem do que eu estou falando, né? Os discípulos não deram a vida por acaso. Eles deram suas vidas, né? Justamente por esse motivo. Eles deram suas vidas por um motivo óbvio. Eles conheceram a verdade. E depois que você conhece a verdade, nada tira isso de dentro de você e você tem total entendimento de que sua vida é bem menor do que a verdade, do que aquilo que você luta, do que o propósito que você está lutando. Entendem? E é isso que nós estamos passando, tentando passar. Esta é a mensagem que nós estamos tentando passar. Na verdade, essa é a mensagem que a gente tenta deixar bem claro quando a gente organiza lives, quando a gente faz isso aqui que a gente está fazendo, mesmo cansado, a gente sai do nosso conforto. Eu poderia estar agora em casa, por exemplo, jogando um videogame que eu gosto, eu poderia estar lendo um livro, eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas a gente faz isso porque a gente conhece essa verdade, tá? E quando eu falo que eu sou conservador e que eu sou patriota acima de tudo, eu estou deixando bem claro que eu quero sim mudar os mecanismos políticos, os mecanismos sociais, os mecanismos culturais, mas que eu darei o máximo de mim e farei tudo que eu puder, acima daquilo que eu puder, para que isso aconteça. Então, o pacifismo, ele não está dentro de mim, porque se precisarmos irmos para um combate, eu irei, porque eu tenho porquê. Ó, o Fábio voltou aí. Quer continuar? Caí, não sei por quê. Falou assim que deu um erro de autenticação e fechou meu Google Chrome, velho. Deu um erro. Olha o naipe do o raciocínio aí, a gente já está indo para mais de 1 hora de live. Se você tiver. Na verdade, eu só ia fechar, né? Eu só ia pedir para as pessoas que busquem a verdade, mas sendo sincero com vocês. Vai doer, mas vai ter uma gratificação que eu não posso explicar para vocês. Terá que ser a experiência pessoal de cada um.
mas é magnífico. E eu ia fechar realmente, na hora que eu ia fechar dessa forma, aí fechou, zicou tudo. Mas, enfim, mas era isso. Na hora que você caiu, cara, eu aproveitei para deixar bem claro isso aí, esse mecanismo de que a gente faz isso, né? A gente organiza essas lives, a gente faz o que a gente está fazendo, Fábio, justamente porque a gente acredita nisso, né? E eu falei pro pessoal aqui, eu tenho certeza que você vai comungar da mesma ideia. Se a gente precisar lutar por isso, a gente luta por isso. Se precisar morrer por isso, a gente morre por isso. Por quê? Porque a gente conheceu a verdade, cara. Os discípulos de Deus, eles morreram de mortes terríveis. Um foi decapitado, o outro foi crucificado em X, o outro foi Ou de partido ao ponta meio. cabeça, foi tudo. Outro, por quê? Porque, cara, a vida, o ser humano ele tem medo da morte. Aliás, o sonho maior do ser humano é ser imortal. Porque ele tem medo da morte. É o maior sonho do ser humano é ser imortal por causa do medo da morte. Mas quando você conhece a verdade, cara, esse medo da morte, ele desaparece. Você luta por isso, você acredita nisso. E é por isso que o Islã é um problema para nós. Porque eles acreditam que quando eles morrerem, eles vão ter 10 mulheres lá no céu para eles. É 70, mais de 70. 70? Olha, 70. Olha, mas é melhor, hein? Mas é aí que tá. É aí que tá. Eles colocaram isso na cabeça deles. Eu poderia deixar bem claro aqui, porque muita gente fala assim, mas por que você acredita no Deus judeu e não no islâmico? Não, isso não é assunto para esse vídeo também, tá? Mas futuramente a gente pode falar sobre isso. Mas eu queria deixar bem claro para vocês isso. O pacifismo, ele só vai levar a gente à destruição. Ele só vai deixar a gente afundar ainda mais na merda que a gente tá? Os judeus, por pacifismo, eles pagaram um preço muito alto. E os nazistas, né, acabaram com os judeus. Foi um massacre na história da humanidade. Então, o pacifismo, ele nos leva a isso. Eles nos levam a morrer como gados. Aí você fala, mas aí a gente vai morrer em Deus. Não, isso não é morrer em Deus. Isso é morrer como covarde. Morrer em Deus é quando você luta pela sua verdade, você prega a sua verdade e você está sendo perseguido por falar a verdade. Se você está sendo perseguido, meu amigo, agradeça a Deus. Se os caras estão te perseguindo, se os caras estão te ameaçando de morte, se os caras estão querendo derrubar você, esse é o motivo, você está indo no caminho certo. Se as pessoas estiverem querendo derrubar você, lutando contra o que você está apresentando, querendo te matar, te ameaçando de morte, querendo te perseguir, querendo te calar, pode ter certeza que você está no caminho certo. Pode ter certeza disso, porque o próprio Cristo falou isso, e eu acredito muito no que ele falou. As pessoas podem levantar algumas questões, né? No caso, mas se o cara realmente ele for uma pessoa que não sei, não consegue, não consegue promover certas coisas. Meu, é aquela história. Muitas pessoas morrem inocentemente, muitas pessoas morrem só por tentar fugir, muitas pessoas não têm essa capacidade de enfrentar. A gente fala aqui de uma maneira, mas pode ser que dependendo do que acontecer, pode ser que de repente na hora me dê um desespero, eu tento fugir, eu posso tentar. Meu, a gente não tem como como posso dizer, imaginar o que pode acontecer em alguns momentos, né? Mas e se acontecer alguma coisa, é claro que depois haverá misericórdia de Deus, ele vai, é óbvio que ele sabe o que aconteceu, mas também não é um assunto que nós devemos detalhar aqui, seria assuntos para outra live, outras coisas e tal, mas a mensagem dessa live que começou no meu canal e deu problema, a ideia é que nós precisamos combater esse pacifismo, sim, precisamos realmente nos estruturar para, de uma forma ou de outra, nós montarmos grupos de defesa, de resistência, e não deixar jamais de lado a ideia que em grupos para preservação dessa moral, dessa ética que nós estamos lutando aqui, desse conservadorismo, nesses grupos sempre precisar, não tem como deixar de lado o uso da força. Terá que ter um braço armado, um braço da força, para isso poder ter um resultado efetivo. Tá? Podemos, que nem até falei ontem, eu não lembro se eu falei, a live estava no ar, que teve até, acho que era até, não lembro o nome da menina, mas a menina perguntou, mas pô, tenho filhos e tal. É claro, nem todo mundo vai poder fazer parte desse braço armado, esse braço da força, mas você pode atuar de maneiras estratégicas, pode analisar situações, pode buscar o conhecimento, passar para as pessoas, aquelas pessoas que estão ali dispostas a fazer parte desse braço armado, não sei, assim, é um grupo estratégico, montar estratégia, analisar as coisas, pensar com calma.
E deixar, exatamente porque terão aquelas pessoas que vão fazer parte desse braço armado. Nem todos vão poder fazer parte, como nem todos poderão fazer parte também das cabeças estratégicas de certos movimentos. Então, é um grupo com várias pessoas, com várias funções, mas esses grupos precisam começar a ser formados, entendeu? E aí, analisando conforme for acontecendo as coisas, enfim. Então, o intuito é esse, é analisar a situação, ser estratégico, nunca esquecer que vai ser necessário o uso da força e combater o pacifismo, o pensamento pacifista, né, que tem contaminado e destruído, sim, né, a nossa nação. Isso eu acho que a mensagem, né, principal desde ontem, né, e dessa nova live aqui que eu e o brasileiro estamos fazendo para tentar cobrir o vácuo, né, o vácuo que ficou ontem no que nós falamos. Enfim. Sim. Bom, eu queria, a gente vai encerrar aqui, tá? Eu queria só deixar bem claro para o pessoal aí que eu vou deixar o link do canal do Fábio, vou deixar os links de algumas coisas que a gente relatou aqui, que eu falei, vou deixar o link do canal do Mauro também, para o pessoal que ainda não se inscreveu. Eu acho que é difícil, mas quem ainda não conheceu, conhece lá, do próprio Jailson, né? Jason. Jason. Do Jason, que é Casando Verbo, que eu conheci lá, inclusive assisti os últimos vídeos dele, muito bom. Vou indicar alguns canais que a gente puder recomendar aí, a gente vai estar recomendando, porque a gente tem que montar uma estratégia não só por detrás do computador, não, tá? A gente tem que montar várias estratégias, como o Fábio falou, cada um contribui da forma que pode, porque cada um tem um tipo de temperamento. Eu não vou estar entrando em detalhe aqui, mas tem uns que são mais coléricos, que são mais explosivos, tem outros que são mais sanguíneos, que falam mais, tem outros que são mais fleumáticos, tem outros que são melancólicos, enfim. Mas cada um dentro daquilo que ele, dentro do seu temperamento, tem como ajudar, tem como contribuir, tem como participar, mas entender que esse mecanismo de pacifismo ele só vai nos destruir e o pior, vai destruir a sua família, seus filhos, a sua casa, as pessoas que você ama. Então, hoje, talvez você pode não acreditar muito em guerra, porque você tem sua mãe, você tem seu pai, você tem seu irmão, você tem seu filho, mas amanhã, né, Deus queira que não, mas esses filhos da revolução, esses moleques armados, podem tirar a vida de um parente, de um ente querido seu e mudar completamente a sua forma de pensar, te deixando muitas vezes machucado e marcado pro resto da sua vida. E a gente não quer que isso aconteça com ninguém. Eu não quero que isso aconteça comigo, o Fábio não quer que aconteça com ele, a gente não quer que aconteça com ninguém. E para que isso não aconteça, infelizmente, a gente tem que fazer uso da força, né? E de alguma forma montar estratégia para que isso não aconteça. O Fábio já está mandando um recado para a galera que puder se armar. Gente, vamos procurar se armar sim, fazer curso de tiro, comprar armas. Polícia Federal, me parece que você tira o registro de arma. Eu estou procurando me informar também. Então, assim, procura se informar, procura fazer as coisas certas, tá? Do jeito certo. É possível se armar hoje de maneira correta? Sim, é possível, tá? É difícil, mas não é impossível não, tá? Você vai precisar, tem os passos, procura se informar, é possível sim. Não estou falando mandando ninguém que é de menor fazer isso, porque hoje porte de arma é só acima dos 21 anos, tá? Então você que é de menor, talvez você não possa se armar, mas pode dar um toque num pai, num parente que tem condição psicológica para isso, porque até condição psicológica, o ideal, você não pode pôr uma arma, por exemplo, na mão de um cara que é muito estourado, né? Mas também não pode pôr uma arma na mão de um cara que é muito pacífico, que é muito bundão. Então tem tudo isso, tem todo um processo, procura saber, procura se informar. E outra, né? Vai chegar um momento em que a gente, infelizmente, vai ter que partir para algo mais, tá? A CUT e o MST tá aí para não deixar eu mentir. Tá bom? Exatamente. Eu vou pedir para o Fábio fazer as considerações finais dele aí, Fábio. Fica à vontade, dá suas considerações finais, seus pormenores aí. Lembra de algum link que eu preciso deixar na descrição, se você quiser dar indicar alguém aí, eu posto aqui na descrição do vídeo. Legal. Fica à vontade. Eu gostaria de lembrar só daquele vídeo do Conde. Acho bem legal deixar aquele vídeo sobre da gente já. Deixa até os mesmos links que você deixar aqui, eu vou upar essa live no meu canal, vou deixar também. Né, eu agradecer ao Brasileiro de Aço, que ele cedeu aqui o espaço no canal dele hoje para eu participar aqui, para deixar essas observações, vamos assim dizer, né, do que faltou na live no meu canal. Uma coisa que nós podemos fazer, que vocês podem nos ajudar, é realmente divulgar os nossos canais,
se inscrever nos nossos canais, ajudar a divulgar o nosso conteúdo. E quando eu falo nosso, realmente seria o meu, do Brasileiro de Aço, do Nando Moura, do Jason, do Conde, quem mais? Enfim, de todas essas pessoas, do professor Maro, pessoas que participam conosco aqui, pessoas que eu recomendo, vídeos que eu posto na minha fanpage, acompanhem a fanpage, ajudem a divulgar. Porque quanto mais pessoas nós conseguimos atingir com esse tipo de pensamento, mais pessoas nós vamos conseguir abrir os olhos, influenciar para que as pessoas criem, né, essa nova visão de mundo, que eles acordem principalmente para que nós consigamos aí um número de pessoas consideráveis para promover uma luta eficaz. Tá? Então é muito importante isso. Referente à questão de arma, eu recomendo sim vocês aprenderem a atirar, curso de tiro, uma coisa que vocês podem adquirir para vocês aprender a ter uma noção de tiro, vocês podem comprar armas que não são consideradas assim, são armas letais, mas são armas que não são consideradas, que não são armas de fogo, né, que não são consideradas tão perigosas, que você pode comprar, que são as bestas, para você pegar, tipo, noção de tiro, mira, tal, eu recomendo. Então, existe sim possibilidade de vocês adquirir armas, não só armas de fogo, mas várias armas para vocês se proteger e ter uma noção de tiro. Então, é recomendado, eu recomendo, tá? Algumas pessoas acham que eu sou louco por isso, mas eu recomendo e bato nessa tecla. Armem-se sim, tá? Porque pelo tudo que se desenha, nós não somos idiotas. Quando você olha para o horizonte e está ficando escuro e negro, você sabe que vai vir chuva. Então, Exato, boa analogia. tudo que está desenhando aqui atualmente, nós estamos observando que tende a acontecer coisas que move-se para uma guerra civil, move-se a violência, então é fundamental você ter como, você ser pai de família, enfim, ter como se proteger, tá? Enfim, é isso, né? Agradecer a todos que nos acompanharam aqui ao vivo, né? A paciência de vocês, e mais uma vez, os meus agradecimentos, o meu agradecimento ao brasileiro que disponibilizou aqui o canal dele para nós levantarmos essa live aqui. Um abraço a todos vocês, meu muito obrigado e mais uma vez ajude a nos divulgar. Precisamos aumentar aí essa força também na internet, enquanto ainda é possível, porque a internet pode ser que também sofra aí, né, um grande bloqueio, uma grande censura. Um abraço a todos vocês. Pois é, eu vou reforçar o pedido, galera, vamos apoiar. Somente se você é conservador, partilha da mesma ideia que a gente partilha, mas acima de tudo, talvez você não é conservador, talvez você é ateu. Eu no meu canal, eu falo para todo mundo, porque eu sei que tem muito ateu que respeita a fé alheia, eu conheço ateus assim, então Tem eu mesmo. me dirijo de maneira respeitosa a todos por isso, porque eu sei que tem ateu. É como o Nando Moura deixou bem claro uma vez, às vezes o ateu é aquela ideologia que a pessoa tá plena saúde, tá novo ainda, não tem filho, né? Não tem filha, muitas vezes ainda não tem aquele sentimento de perda, porque tá saudável, mas no momento que a pessoa adoece, que a pessoa começa a ver ali que está próximo da morte, ou que está próximo de perder pessoas, ou perde pessoas, ela começa a rever seus conceitos e procurar um algo mais, porque isso é intrínseco dentro do ser humano, esse sentimento de buscar as coisas. Então eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal desse pessoal, estou deixando vários links na descrição do vídeo, o canal do Conde, o vídeo que o Fábio indicou, tá lá o vídeo do Conde, o canal do Professor Maro, o vídeo que a gente deixou aqui também. Estou deixando o canal do Jason, que é o Casando Verbo. Quem não conhece, por favor, se inscreva lá. O canal também é muito bom. O canal do Mando Moura, eu acho que não precisa nem de pedir, né, Fábio? Porque o canal do Mando Moura é famosão. Uhum. Mas tá aí também o convite. E estou deixando o link do canal do Terça Livre, o vídeo que eu mencionei a respeito da arte lá. Assistam, vamos nos encher de conhecimento. Se você tem preguiça de ler, é bom que você assista vídeos, tá? Mas o ideal seria que vocês lessem. Não ler só um tipo de conteúdo, tá? Leia todo tipo de conteúdo. É bom vocês buscarem conhecimento variado, porque essa é a melhor forma de vocês trabalharem o cérebro. Então, a gente vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a todo mundo. A gente fez essa live aqui mais em respeito ao pessoal que não conseguiu assistir ontem. Eu senti que o pessoal ficou chateado. Muita gente comentou, eu vi o comentário de algumas pessoas. Então, em respeito ao pessoal que não conseguiu ver, eu creio que a gente não falou o que a gente disse ontem, né, Fábio? Infelizmente, se Uhum. perdeu. Mas as ideias foram expostas aqui, o que a gente queria passar, a gente conseguiu passar aqui. Eu creio que
o professor Maro e o Jason, que não puderam participar também, comungam da mesma ideia, tá? E eu tenho certeza que eles também estão dentro desse mesmo raciocínio, dessa linha de raciocínio. Talvez acrescentariam outros detalhes, mas estão dentro desse raciocínio. Então eu vou pedir vocês, mais uma vez, para se inscreverem, apoiarem, divulgarem. Inclusive, quem não curtiu a página do ClickTime no Facebook, curtam lá. Tem muita coisa que o Fábio posta lá, legal, bacana, eu acompanho sempre. Tem a página do Brasileiro de Aço também. Aliás, eu coloco vídeos lá exclusivos no Facebook, tá, galera? Tem conteúdo do Brasileiro de Aço, vídeos lá exclusivo. Então, quem não curtiu, curta lá. E também as páginas do pessoal que está com a gente aí, o próprio professor Maro, enfim. Fica aqui o meu muito obrigado a vocês por estar acompanhando a gente até esse horário aqui, né? 11 horas da noite. Desculpa pela demora e boa noite a todos. Boa noite a galera. Vambora. Fui. Fomos. Falou.